Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Se você não está inscrito aí no canal, se inscreva, deixe o seu like, tá? Nesse vídeo eu quero falar bem rapidamente sobre esse trabalho. É um trabalho que saiu na revista Nature, né? As revistas mais importantes aí, com maior prestígio na comunidade científica do mundo. E saiu esse ano, como vocês podem ver, né? Ele foi enviado em janeiro do ano passado. Aí, ó, olha o trampo que é, né? Lógico, você olha um artigo desse, aí você vê a quantidade de experimentos, né? A dificuldade, a coisa que é ele, tem um monte de figura aqui que está carregando, né? A quantidade de gráficos, de experimentos, enfim, né? Que é aí para você conseguir publicar nessa revista, a excelência dela. Mas não falei aqui no para falar sobre a Nature, né? Mas olha esse trabalho. Artigo, né? Ó, tecido adiposo retém uma memória epigenética da obesidade após a perda de peso. Bem, muito rapidamente, né? Eles avaliaram adipócitos de camundongo, adipócitos seres humanos e camundongos que já tinham sido obesos e aí perderam peso, né? E também avaliaram de outros camundongos e depois esses camundongos voltaram a ganhar peso. E, enfim, o que eles avaliaram? Eles avaliaram o seguinte, imagina a seguinte situação, quando você está com excesso de peso, está obeso, isso gera impressões no seu DNA, que por sua vez vai gerar transcrição de alguns fatores, vai causar mudanças, então você vai gerar RNA. Então eles avaliaram essas sequências de RNA e perceberam uma coisa muito interessante, que nos adipócitos de humanos, de camundongos que tinham sido obesos, mudanças no DNA, aparecendo na forma de RNA, que tinham sido impostas pela obesidade, pela condição de estar obeso, ou seja, a condição de obeso, estavam fazendo com que o DNA da pessoa expressasse certas proteínas de certa maneira. Essas mudanças que tinham sido impostas lá no momento da obesidade continuavam depois da perda de peso. Então, daí a ideia de memória, ou seja, ainda que agora o organismo estivesse mais magro, né, tivesse perdido peso, o metabolismo tivesse diferente, a forma com que a célula tinha sido condicionada é ainda no contexto da obesidade passada. E aí, eles também avaliaram que os camundongos que tinham esse perfil de célula ganhavam peso novamente mais fácil, é tal do reganho de peso. Então, aqui no artigo ele discute justamente isso, né, que perder peso é difícil, e que é mais difícil ainda é você sustentar a perda de peso. Então, a gente fala muitas vezes, há muitas e muitas décadas, 30 anos atrás já falava isso, né, a ideia da teoria do set point, você tem um ponto de ajuste, que você já teve um peso, emagrece, aí é como se o organismo, o seu cérebro, né, tivesse ali uma memória do qual foi o seu peso, você volta a ganhar o peso, enfim. Aqui eles estão mostrando a memória, mas a memória no adipócito. Então, o que isso aqui, para a pessoa comum, para o consumidor comum que está na linha de frente, interessa? Isso aqui é o que a gente vem falando aí há algum tempo em aulas, né? Que, por mais que você dependa da nutrição, do exercício, para perder peso, algumas pessoas vão fazer procedimentos cirúrgicos, então, a sua fisiologia, talvez, depois que você perca o peso, a sua fisiologia meio que joga contra você. Então, daí a importância para que as pessoas que, por algum motivo, por alguma maneira, conseguem perder peso, se as pessoas quiserem perder peso, elas não podem confiar na fisiologia delas, dada essa coisa aqui. Ou seja, tem uma programação ali, epigenética, né, na forma de expressar proteínas, que é antiga, que vai ajudar a pessoa a ganhar peso de volta. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa reestruturar o ambiente dela, reestruturar a forma de se alimentar, reestruturar a forma de se movimentar, criar uma série de rotinas que permitam que ela adote um novo e saudável estilo de vida. Porque, mesmo fazendo isso aí, a fisiologia dela está ali contra ela. Então, eu achei bastante interessante esse trabalho para a gente começar a entender por que às vezes é tão difícil sustentar uma perda de peso, né? Ou seja, a obesidade causa mudanças, essas mudanças ficam mesmo depois que o estado desapareceu. Então, isso vai ser investigado futuramente, ver quanto tempo isso permanece, como que é que funciona isso. Mas isso aqui é um estudo no caminho para a gente entender melhor por que a gente volta a ganhar peso, tá ok? Então, fique atento aí, né? E entender que talvez, uma vez que você permitiu, tem um julgamento moral, né? Permitiu isso assim, aconteceu com o organismo, ficou com excesso de peso,
talvez a impressão que esse estado, esses anos de excesso de peso tenham causado na perda de pós, na fisiologia, possa ter marcas muito duradouras, e essas marcas vão atrapalhar a sua manutenção no novo estado. E aí você vai ter que fazer um esforço consciente para criar novos hábitos para combater esse inimigo, né? Ou seja, o seu pior inimigo é você mesmo, ou seja, de pós. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.